Olá, sou o Geoff Danilo Serrano e daremos início ao nono episódio do Geografando Ideias, especial TIG Covid-19. Neste episódio teremos conosco o médico Nelson Gianpietro Serrano, que irá abordar sobre os cenários do sistema de saúde em meio à crise. Nelson possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná. Foi diretor técnico da Regulação Regional do Vale da Ribeira e SAMU Vale da Ribeira. É emergencista e chefe do pronto-socorro do Hospital Regional do Vale da Ribeira e emergencista e coordenador da emergência cardiológica do Hospital Regional de Registro. Também é plantonista da unidade coronária do Hospital Regional de Registro, transformada agora em UTI para o Covid-19. Nelson, você pode abordar sobre o tema de 15 a 20 minutos. Olá, Danilo. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos abordar um pouco do cenário atual do Covid, como que nós estamos fazendo esse enfrentamento. O Covid, como todos sabem, é mais um vírus respiratório, atualmente esse vírus respiratório, ele é novo, toda a população é virgem a esse vírus, e ele está fazendo um impacto muito grande na população mundial. Então, como todos nós estamos sendo expostos pela primeira vez ao vírus, a gente está tendo uma taxa de internação, uma taxa de complicação muito alta. Isso está esgotando os recursos dos sistemas de saúde. Na minha experiência atual, eu estou lidando com o enfrentamento do Covid na região do Vale do Ribeira, onde eu trabalho. E desde o começo do enfrentamento da crise, há mais ou menos 4 semanas atrás, a gente já se viu num cenário onde nós vamos ter recursos finitos de recursos, tanto na área de IPI, de proteção a nós, funcionários da saúde, como também de recursos finitos ao tratamento dos pacientes. Isso um pouco por causa da demanda mundial, que está muito grande, e os fornecedores não estão tendo a capacidade de entregar a todos nós. Então, nós estamos montando estratégias para a utilização do recurso de uma forma racional e da melhor forma do enfrentamento dessa doença. É uma doença que hospitaliza muitos pacientes, principalmente aqueles com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade e idosos, mas ele também faz a internação de pacientes mais novos. Estatisticamente também ele vai pegar uma parcela de pacientes mais novos que não têm nenhuma doença crônica, que são teoricamente rígidos, mas também uma grande parte desses pacientes menores de 60 anos que também tem alguma comorbidade, como eu disse, hipertensão, diabetes, obesidade. E nosso sistema de saúde já está havendo um desgaste com essa demanda, porque, como eu disse no começo, o vírus está expondo toda a população de uma vez. Então, por mais que estatisticamente ele tenha uma comorbidade igual aos demais vírus, como eu disse, toda a população é virgem. Então, a gente vai ser estamos sendo expostos todos ao mesmo tempo. Então, se a gente não tiver medidas, como a gente está fazendo de isolamento social, para expor menos a população, a gente vai ter um colapso do sistema de saúde. E é isso que a gente está vendo no dia a dia do nosso trabalho, que é um dos perigos que a gente vai enfrentar no sistema de saúde público, tanto privado. É o esgotamento do sistema. Então, aí que mora a importância da gente achatar a tal da curva e expor a população o mais vagarosamente possível, para a gente ter fôlego para tratar os pacientes que estão sendo infectados, que necessitam de hospitalização, de tratar esses pacientes, dar alta para esses pacientes, para poder reinternar novos pacientes que estão sendo infectados pelo Covid. Então, essa é a maior importância da gente achatar a curva, para dar um fôlego ao sistema de saúde, para a gente não entrar em colapso e não ter, como aconteceu na Itália, mais leitos para internar ninguém, ter que começar a escolher os pacientes que a gente vai tratar. E isso não é só importante
ao tratamento dos pacientes COVID. O colapso do sistema de saúde leva a gente a deixar de tratar os demais pacientes de outras comorbidades. Tipo, a gente já está encontrando uma dificuldade enorme de tratar pacientes infartados, pacientes que estão tendo derrame, os pacientes politraumatizados, que são aqueles que eventualmente se acidentam. Então, eles chegam no hospital, onde os recursos já estão quase todos sendo usados para o tratamento do COVID, e esses pacientes não vão ter também o seu leito de UTI, o seu melhor tratamento, devido ao esgotamento disso. Então, a população tem que se preocupar não só estatisticamente se ela vai se infectar e se hospitalizar pelo COVID. Ela tem que se preocupar também que a hospitalização dos outros pacientes, dos idosos, daqueles do grupo de risco, também vai afetar ela se ela eventualmente necessitar do sistema de saúde para outra qualquer eventualidade. Uma gestante que precisa de um leito de UTI para um parto difícil, como eu disse, um infartado. Então essas demais comorbidades também estão sendo afetadas pela crise do COVID, pela falta do recurso na saúde. Então, hoje o nosso enfrentamento é uma batalha dia a dia, tratar esses pacientes da melhor forma possível, da forma mais racional, de utilizar todos os recursos de IPI da forma correta e da mais racional, nunca usando para menos, mas também tentando nunca usar para mais, para a gente não esgotar esses recursos. Infelizmente, é uma situação não só do Brasil, como do mundo. A gente vê os Estados Unidos sem EPI, sem recursos, sem máscara, sem luva, e outros países também da Europa. Então, os fornecedores mundiais não estão dando conta de fazer entrega desses recursos. A gente está tendo bastante dificuldade na aquisição de respiradores para esses pacientes que vão evoluir para UTI. Então, hoje o enfrentamento da crise no sistema público ele é bastante preocupante, porque a gente precisa muito do apoio da população para, da melhor forma possível, achatar essa curva. E ao invés da gente ter centenas de milhares de pessoas hospitalizadas ao mesmo tempo, que a gente tenha essas milhares de pessoas hospitalizadas ao longo de 2 anos. Hoje a realidade nossa para um tratamento para a COVID é que chegue uma vacina pelo menos numa demora de 1 ano. Então, durante 1 ano a gente vai ter o enfrentamento dessa doença e a gente vai ter a população sendo exposta a isso durante todo esse ano, até chegar, na melhor das hipóteses, uma vacina a partir de abril, maio do ano que vem. Então, até lá, a gente tem que tentar levar o sistema de saúde sem colapso e mantendo isso da melhor forma possível, a população ajudando e fazendo as orientações que os governantes passarem. Do mais, o isolamento social é muito importante nesse momento. A gente pede a todos cooperar com as orientações do Ministério da Saúde, dos governantes, dos prefeitos, dos governadores, porque a gente precisa mesmo do apoio da população para achatar essa curva e para dar um fôlego para o sistema de saúde conseguirem trabalhar. Então, hoje o nosso cenário do sistema de saúde são esses, e esse a gente está trabalhando da forma mais racional possível. Legal. Nelson, você falou um pouco sobre essa questão do achatamento. Acho que isso é importante, a gente ter essa questão do isolamento, né? Até por uma questão dos EPIs, a capacidade de atendimento clínica, né? do sistema de saúde, tanto ela particular quanto público. Mas o achatamento, ele é um fator, né? Você ficar em isolamento, mas também os cuidados que a gente pode ter em evitando o contágio. Eu acho que é essa questão da higiene, né? Não só o isolamento, mas temos que ter essa higiene, caso for necessário. A gente sabe que tem que sair de casa por alguns motivos. Algumas pessoas ainda continuam trabalhando, que são essenciais. Vocês médicos, vocês têm toda uma manutenção com relação à higiene também. Então, o que você poderia falar um pouco sobre essa questão para evitarmos o contato com o vírus, não só o vírus do COVID, mas como qualquer outro vírus? Boa pergunta, Danilo. Nós temos que começar a copiar, assim como os países asiáticos já faziam culturalmente,
a higiene respiratória, que a gente fala bastante, né? Educação respiratória. Nós vamos, a partir desse momento, com o enfrentamento dessa crise, mudar um pouco a nossa cultura para melhor, espero eu. Tanto a educação respiratória como a higiene vão ser mudados daqui para frente com o enfrentamento dessa crise. O que seria isso? O maior perigo quando a gente está na rua e a gente orienta alguém a usar máscara não é para aquisição do vírus, não é para se contaminar com o vírus. O maior uso da máscara hoje é para não contaminar o trens. Então, a gente orienta com a educação respiratória. Se você tem sintomas respiratórios, tosse, coriza, qualquer sintoma respiratório, nariz escorrendo, como eu disse, então é de bom tom você usar uma máscara, independente de qual infecção você está, se é um Covid, se é uma gripe, se é um resfriado. Esse é o termo que a gente usa para a educação respiratória. Então, a orientação hoje é para todos que têm sintomas usarem uma máscara para não contaminar os outros, tá? Hoje o Ministério da Saúde também orienta, no meio dessa crise maior, a todos utilizarem máscaras, então também é de grande ajuda, mas culturalmente o que a gente vai ver nessa mudança e a gente orienta é que todo mundo tenha a responsabilidade, se tiver sintomas respiratórios, utilizar uma máscara para não contaminar os outros. E aí a gente cai na parte da higiene. O quão importante que a gente higienizar as mãos a todo tempo, tá? Pra você ter uma ideia, a gente coloca a mão no rosto por dia de 2 a 3 mil vezes. É um dado, parece absurdo, mas se você perceber, a gente está o tempo inteiro pondo as mãos no rosto. Então, o que é importante? A gente tentar diminuir esse hábito de pôr as mãos no rosto e a higiene das mãos. Tá? Toda vez que a gente leva a mão no rosto, a gente pode estar levando o vírus para fora ou trazendo esse vírus para a gente. Então, sempre antes de tocar em qualquer coisa, a gente lavar as mãos para não contaminar aquela superfície, aquele local que nós vamos manejar. E depois que a gente manejar esse local, ou se a gente está no mercado, manejou as compras, ou qualquer local que a gente está, que é um local potencial de contaminante, que tem a passagem de outras pessoas, a gente higienizar essas mãos novamente para aí, nesse momento, a gente não se contaminar, porque a gente vai levar essa mão no rosto posteriormente. Então, a higiene das mãos é fundamental. Para a gente sempre, quando for tocar em algo, então é sempre antes e depois. Antes de tocar em qualquer coisa, para a gente não levar o vírus para aquele local, para a gente ter a responsabilidade de não estar infectando ninguém, e depois de tocar em qualquer coisa, a gente lavar as mãos novamente, para não trazer o vírus para nós. É muito simples, tem que ser só lavar a mão com água e sabão, o vírus já morre já. O vírus ele é formado por uma capa de gordura, tá? A simples modo falando, e o sabão ele destrói gordura. Então, o simples lavar a mão com sabão é muito mais efetivo até que o álcool, que todo mundo está desesperado procurando, e às vezes não vai achar pela falta, o sabão já resolve. Então, sempre lembrar, antes do contato, lavar as mãos, e depois de contato com superfícies ou qualquer locais potencialmente contaminados, lavar a mão novamente, e lembrar também da educação respiratória, que é sempre que for tossir, proteger na nossa fossa cubital aqui, proteger de não espalhar o vírus e sempre estar usando máscara quando a gente sentir sintomas. E, volto a falar, nesse momento de crise da pandemia, se todos puderem usar máscaras quando estiverem fora de casa, melhor ainda. Legal. Você falou um pouco sobre a questão da importância do isolamento social. A gente sabe da realidade hoje que vive, essa questão econômica, a questão do mercado, toda a questão, grande, não vou dizer grande parte, mas uma boa parte da população ainda tem a necessidade, como sistema médico, pessoal de mercado, transporte, estão trabalhando e possivelmente algumas outras voltarão a trabalhar ao longo do tempo. Você acredita que dentro dos preceitos, aí eu vou colocar um pouco clínico, da questão de higiene, se todo mundo se segurar, e a questão dos locais de trabalho, com a segurança do trabalho, que existe todo um rito, um método da questão do trabalho, dentro do hospital também tem toda uma preocupação com a questão de segurança do trabalho também, né? É possível a gente voltar a ter essas atividades com o certo rigor do distanciamento social? Olha, Danilo, isso é uma questão muito importante
que está sendo discutida por sanitaristas, por estatísticos, por pessoas do meio. Na minha visão como médico, eu vou dar minha visão como médico, porque o meu aparato de sanitarista, de estatístico, ele fica um pouco aquém disso. Mas eu lendo tudo que está acontecendo hoje, nesse primeiro momento é muito importante, está sendo muito importante o isolamento horizontal, que a gente diz de todas as pessoas, só com a manutenção dos serviços essenciais, postos de saúde, farmácia, serviços de saúde e outros serviços essenciais para a população, para também não deixar desabastecido e desassistindo a população. Num segundo momento, eu mesmo como médico, sabendo que as pessoas têm que ficar isoladas, eu não posso pedir para todos ficar isolados um ano até esperar a vacina. Eu sei que isso vai fazer um colapso na economia pior do que o colapso na saúde. Então, vão ter que ser criados modos da gente retornar às atividades de uma outra forma racional. Não, o que eu tenho a dizer para todos que tirar um pouco a ansiedade, que a gente não vai voltar ao mundo que a gente tinha antes do isolamento, de 4 semanas atrás. Vai ser um mundo diferente. Estão existindo já opções da gente fazer o isolamento vertical, que é um estudo que ainda está em acontecimento para ver se ele é viável, né? Da gente voltar todos e manter as pessoas potencialmente os idosos e aquele com doenças de risco isolados ainda, as pessoas com mais de 65 anos e aqueles do grupo de risco isolados, estão estudando essa forma, se é viável da gente fazer esse isolamento vertical. Alguns países do norte também estão tentando viabilizar um estudo sobre o isolamento temporário. O que seria isso? Fazer um lockdown temporário e retorno. Como que isso poderia acontecer? Eu não sei, não tenho ideia, mas pelo que eu li, seria de repente uma ideia assim, você volta tudo ao funcionamento normal por 3 semanas e para por 2 semanas. Não sei se seria essa a data, mas só para dar um exemplo para vocês. Você trabalha 3 semanas, para 2 semanas, trabalha 3 semanas, para 2 semanas. O que isso faria? Você expõe uma parte da população ao vírus, uma parte da população se infecta, você coloca todo mundo em lockdown, você isola todo mundo para uma outra parte não se contaminar, e o sistema de saúde tem um fôlego de tratar essa parte da população que foi exposta nessas 3 semanas de trabalho, nas 2 semanas de isolamento. A gente trata eles de uma forma racional, não vai haver um boom de infecção, aí volta todo mundo a trabalhar 3 semanas, se infecta uma outra parte e a gente para 2 semanas de novo para tratar. Por que isso? Porque a gente sabe que a epidemia só vai parar quando a gente tiver um índice de infecção da população de 64%. É o que as estatísticas dizem, que quando a gente alcança 64% de imunidade na população, a infecção para. Ela para porque ela não encontra mais vetores para transmitir. Quando ela tenta bater em alguém para transmitir, essa pessoa já está imune, então a transmissão barra ali. Então, com 64% da população já imune, essa transmissão já vai cair muito, a curva já vai cair muito para baixo. Então, a gente tem que ter um jeito de expor a população sem colapsar o sistema de saúde ao vírus para dar um sistema de proteção a todos e tentar manter a economia, voltar à economia. Então, existe essa opção, tá? O lockdown temporário, existe o lockdown, o isolamento vertical, e também existem outras opções nesse momento. Mas o importante para todo mundo ter na cabeça e começar a estudar meios de ter tranquilidade, meios de retornar ao seu trabalho com isso, é que o mundo que a gente vai voltar depois da pandemia ou durante até a gente ter uma vacina, não é o mundo que a gente encontrou algumas semanas atrás. Talvez as escolas fiquem fechadas por todo esse ano, talvez as escolas tenham que encontrar um modo de ensinar as crianças diferente, como está sendo criado online, por aulas online, outro tipo de atividade. Eu sei que isso vai impactar muito na população menos favorecida, que não tem acesso à internet, que não tem, mas o governo vai ter que pensar numa ação para continuar a educação das crianças, mas muito provavelmente algumas atividades têm a tendência de talvez não retornar nesse ano de 2020. Eu repito novamente, não é muito pelo impacto da mortalidade do vírus, que ele é existente, ele é uma mortalidade significativa, mas é mais por ser um vírus virgem, que a população
ninguém da população tinha tido exposição anterior. Então, toda a população era virgem a esse vírus, toda a população está predisposta a se infectar com esse vírus. Esse que é o grande impacto do Covid nesse cenário atual. Não, legal. Você abordou alguns assuntos que a gente está no nono episódio e outras pessoas falaram um pouco sobre a questão da economia, a questão da educação voltada. A gente tem novos modelos, isso que você falou, a gente não vai realmente viver esse mercado que a gente vivia, né? Mas é legal essa explicação sua. Você acredita que este evento em que vivemos, vamos colocar essa crise, ela pode vir a melhorar ou ter um momento de ruptura quanto ao planejamento futuro, questões de contingenciamento, a própria atenção que você disse, o Estado não trabalhando mais para o mercado ou para a produção do mercado, do capital, mas sim voltando até aquela função dela, do Estado preocupado com a população, com o atendimento com a população, isso, saúde, isso em outras regiões. Você acha que esse momento que vivemos ele pode ser um start para uma melhoria ou para um novo pensamento sobre a questão das infraestruturas e serviços, principalmente médico, da saúde? Sim, sim. Eu realmente acho que vão haver rupturas, como você mesmo disse, do estado atual das coisas para o futuro, de como os governos mundiais tratam algumas questões que terão que ser tratadas diferente no futuro. Nós podemos dizer que a gente já passou por isso algumas vezes, que a gente já devia estar preparado, mas nada foi dessa magnitude, tá? O SARS, que era muito mais mortal, uma mortalidade maior que o COVID, que veio alguns anos atrás, ele teve uma taxa de transmissão muito baixa, então ele foi controlado muito mais facilmente que o COVID, tá? O próprio H1N1, que também em 2008 ou 2006 também veio como uma possível pandemia, também não alcançou as suas devidas proporções, porque o H1N1, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, o H1N1 é uma cepa. A gripe espanhola é uma cepa do H1N1. A gripe espanhola já era o H1N1. Então, quando o H1N1 chegou dessa última vez na crise, você tinha várias gerações de pessoas que já tinham sido expostas ao H1N1, ou elas estavam imunes, ou quando foram infectadas, elas tiveram uma forma mais branda da doença, porque elas já tinham tido contato no passado. Então, a problemática do Covid-19, repito, é que todos nós estamos sendo expostos pela primeira vez. Então, a magnitude dessa pandemia talvez vai fazer com que as nações mudem a forma como que elas tratam algumas questões, como você diz. Talvez a gente vai mudar algumas questões sanitárias entre os países, as questões da rapidez com que a gente identifica possíveis próximas pandemias e as ações que terão que ser feitas, talvez serão diferentes, talvez os países não vão esperar bater na sua porta, talvez exista talvez no futuro pela OMS um contingenciamento mundial, um lockdown mundial da próxima vez que identificar um vírus dessa magnitude, não que cada país faça o seu. Como você disse, talvez os países começam a olhar questões internas de outra forma, da sua produção, do seu contingenciamento, de como será feito da parte econômica, da parte de produção de alimentos, da produção de insumos. Então, eu acho que vão existir transformações posteriormente à crise e a gente está vivendo um capítulo da história e a gente vai estar vivenciando esse capítulo da história que estará nos livros da história, assim como teve a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. Então a gente está vivendo um capítulo da história e isso vai mudar drasticamente o mundo para o futuro a partir depois da pandemia. Legal. Nelson, gostaria de deixar alguma fala registrada para a gente finalizar, um agradecimento? Queria agradecer a todos os profissionais nesse momento da saúde que estão trabalhando em prol do tratamento do Covid, que estão nessa guerra que a gente fala contra
contra o Covid. Então, deixar um meu muito obrigado a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, todos os funcionários da limpeza, que também trabalham nos hospitais, todos esses profissionais que estão trabalhando diretamente com o Covid. Também dar agradecer às pessoas dos serviços essenciais, que também estão mantendo a produção brasileira, os insumos, os caminhoneiros, as pessoas que estão no campo, ainda trazendo alimentos para a gente, o pessoal que está se expondo ali no mercado, nos postos de gasolina, nas farmácias. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas agradecer a todos esses profissionais dos serviços que estão tendo que trabalhar, se expor nesse momento. Agradecer a toda a minha família, a todo mundo que está apoiando a gente nesse momento. Deixar de novo para a população a mensagem de se cuidar, de seguir as orientações passadas sobre o isolamento, sobre a etiqueta respiratória, educação respiratória, sobre a higiene, não fraquejar. A gente já está passando por 4 semanas e a gente já começou a sentir um relaxamento da população por achar o isolamento trouxe uma coisa boa, que foi diminuir nossos índices, mas isso é uma coisa ruim, que traz um relaxamento e uma falsa ilusão da população que está tudo controlado. Então, reforçar para a população que se cuidem, que mantenham esses cuidados, que a crise realmente só vai passar ou quando a gente tiver essa parcela da população imune, esses 64%, ou quando chegar uma vacina. Então, até lá, a gente, infelizmente, não vai conseguir viver o mesmo mundo que a gente estava. Então, deixar essa mensagem para a população para se cuidar, para manter esses cuidados de higiene respiratória, para a gente conseguir passar por essa pandemia da melhor forma possível e com menos desgaste no sistema de saúde, no sistema econômico, financeiro, no sistema social, menos desgaste para pacientes debilitados, pacientes que vão a nos deixar. Então, a gente tentar manter isso do menos prejudicial possível. Nelson, meu agradecimento, em especial um momento muito bacana para mim, poder estar entrevistando meu irmão. Para quem não sabe, Nelson é meu irmão. E saber que estamos juntos nessa luta. Obrigado a vocês aí do setor da saúde. Obrigado às pessoas que estão em isolamento, né? Que fazem a sua parte também. E todos os demais que estão aí conseguindo gerar alimento e suprimentos para nós. Então, finalizamos nosso 9º episódio sobre os cenários do sistema de saúde em meio à crise, com o médico Nelson Serrano. Muito obrigado e até os próximos episódios de Geografando Ideia especial TIG Covid-19.